E aí pessoal, tudo em ordem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de engenharia de software e agora nós vamos ver conceitos avançados sobre cronogramas. Eu sou o Thiago Jabur e fiz esse material em conjunto com a Luana Lobato. Nós somos professores da Universidade Federal de Catalão. Já vai dando o seu like aí. Então vamos nessa. Antes de passar para esses conceitos mais avançados de cronogramas, eu vou relembrar para vocês o processo de definição de atividades e do seu sequenciamento. Nós temos um escopo de projeto que deve ser bem definido e as atividades elas também precisam ser elencadas, sequenciadas e estimadas em relação ao tempo necessário de execução e entrega dos seus produtos e também aos demais recursos, como recursos humanos e também recursos financeiros. As atividades elas vêm de pacotes, que são conjuntos maiores de trabalho. Para esse sequenciamento de atividades, de acordo com o PMBOK e também a sua ordenação cronológica com as dependências, nós temos que definir, declarar o escopo, a lista de atividades, seus atributos, a lista de marcos, que são os momentos bem definidos de entregas e também observar as solicitações de mudança aprovadas. Então, aí nós teremos os diagramas de rede. Rede porque agora nós vamos considerar as questões de ordenação. Por exemplo, se uma atividade vai executar após a conclusão de outra ou se elas vão executar em paralelo, por exemplo. Para então termos esses diagramas de rede, nós vamos realizar relacionamentos lógicos entre as atividades, ou seja, identificar dependências e também nós vamos desenhar tudo da esquerda para a direita, mostrando os momentos sequenciais de execução das atividades. O primeiro método a ser falado é o método MDP, ou diagrama de precedência, onde nós temos a atividade no nó, Activity on Node, onde essas caixas representam as atividades e as setas mostram as dependências. Então, nesse exemplo, a gente tem o momento de início, depois a atividade A e a atividade C executando em paralelo. Aqui nós temos ainda a ida para as atividades B e D, também em paralelo. Depois elas terminam e acontece a atividade E o encerramento tem aqui no fim. Para a gente colocar essas caixas, nós temos vários tipos de relacionamento. O mais comum e o padrão nesse tipo de gráfico é o FS, que significa Finish Start, ou término início, sendo que uma atividade deve terminar, no caso a A, para que a B possa começar. Olha aqui isso de modo cronológico. Nós temos aqui uma atividade A, executando em cerca de 3 dias, depois ela termina e depois de algum tempo, pode ser exatamente depois ou depois de algum tempo, começa a atividade B. Como exemplo, nós temos que passar nos exames de algum curso e depois, só depois de passar nesses exames, nós vamos retirar o certificado. O segundo tipo de relacionamento é o início-início, start-start, onde a atividade A deve começar junto com a B. Então, como exemplo, nós temos o lançamento de campanhas de vacinação na TV e no rádio. Elas vão começar juntas. Aqui, isso está mostrado de modo cronológico, tá certo? Lembrando que essa primeira, a A, está demorando um pouco mais, que é na TV. E no rádio vai terminar um pouco antes. No entanto, isso não faz diferença, porque o que está importando aqui é o início. Elas devem começar juntas. O terceiro tipo de relacionamento, ele é raro, porém a gente vai dizer aqui, e um pouco complexo. Vou tentar explicar para vocês de um modo bem tranquilo e também com a cronologia aqui nessa figura da direita. Esse tipo é o Start Finish, ou seja, início, término. A atividade A deve começar antes que a B possa terminar. Então ela está dependendo para iniciar de ser antes que a B termine, tá certo?
Imagine que elas vão iniciar e uma começa antes que a B termine. Aqui no caso A, ó, está começando bem no finzinho da B. Então está dentro do que está sendo falado aqui. Um exemplo que vai ajudar no entendimento é: a entrega de materiais não pode terminar até que a segurança durante a noite comece, até para vigiar esses materiais. Então, eu posso entregar antes ali da começar, mas para terminar tem que acontecer essa checagem da segurança. Entenderam? Então, esse é um jeito mais simples de mostrar esse tipo 3. Já o tipo 4 também ele é raro, mas não tão raro quanto o 3, é o término-término. A atividade A deve terminar junto com a B. Por exemplo, eu estou colocando os fios elétricos e outra pessoa já está analisando, inspecionando se os fios estão corretos. Então, nesse caso aqui, elas vão terminar juntas. No último fiozinho ali, ele olhou, não, o que você fez está certo. Como se fosse um avaliador verificando, que já sabe tudo, verificando um que está aprendendo. Então, ele já vai terminar ali logo que o A coloque o seu último fio, na verdade. Então, aqui mostra de modo cronológico. O segundo método, e mais simples, é o do diagrama de setas, o MDS, ou atividade na seta, Activity on Arrow, onde as setas representam as atividades e os nós vão mostrar, nesse caso, círculos, as dependências. Então eu tenho aqui ó, o início, e aqui esse início está na seta, a raspagem de material aqui para a pintura. Depois eu tenho a primeira demão, a limpeza do material, que atividades também em paralelo, remoção de máscaras, pintura e a finalização. Isso tudo vai ajudar para que a gente tenha estimativas bem realistas. Então eu vou falar agora sobre isso. Para a gente fazer boas estimativas, nós temos que ter uma equipe experiente, a gente tem que usar a opinião de especialistas e também utilizar bancos de estimativas. Você pode comprar ou usar da sua própria empresa, guardando estimativas, experiências anteriores. Então, você tem que ter esse trabalho feito por uma pessoa experiente, com opinião de especialistas e possivelmente até mesmo envolvendo quem for realizar o trabalho, perguntando, olha, você já tem experiência anterior? Quanto tempo você demora para fazer isso aqui? Você já tem uma planilha de tempos anteriores? E de recursos também, dinheiro, de pessoas, tudo isso vai ajudar nas estimativas. Você deve documentar tudo que você utilizou para realizar essas estimativas. Então aí você embasa isso de uma maneira muito melhor. Nas empresas isso é super importante, para não advirem de simplesmente opiniões de gestores ou de outros profissionais. Você tem algo para se embasar, isso é excelente. Uma técnica bem interessante, bem legal, coloque aí nos comentários se vocês já viram essa técnica, é a de estimativa de 3 pontos, onde você vai somar a estimativa otimista mais 4 vezes a estimativa mais provável, mais uma vez a estimativa pessimista e vai dividir por 6. Ou seja, o seu cálculo vai ficar bem focado aqui na mais provável, que é justamente o que acontece mais. No entanto, vai ter um peso menor da estimativa pessimista e também um peso menor da estimativa otimista. E você também deve usar reservas de contingência, utilizar um pouco de tempo a mais para colocar na sua estimativa. Não erre colocando muito tempo a mais. Por quê? Você provavelmente vai dar um prazo que você vai conseguir cumprir, porque você estimou muito além do que você tinha que estimar. No entanto, comercialmente, isso vai ser péssimo, porque seu prazo vai ser comparativamente muito superior ao das outras empresas, mostrando uma lentidão e sendo irreal. A pessoa vai receber antes, vai gostar, mas ela vai ficar com aquele prazo na cabeça, ou a empresa vai ficar guardando para outras atividades, por exemplo, como a gente viu anteriormente. Então isso não vai ser legal. Para você fazer esse diagrama aí, mostrar estimativas,
nós temos outro método, que é o CPM, que é o método caminho crítico, ou Critical Path, onde nós vamos representar atividades dessa maneira aqui, ó. Você vai colocar cada uma nessa caixa, vai colocar a duração e vai colocar 4 datas aqui. É a primeira data de início, tudo isso aqui você vai encontrar ferramentas para te auxiliar. Primeira data de início, a última data de início, é a última data que você pode iniciar e ainda dá certo sua atividade. Lembrando que isso é útil quando elas são feitas em paralelo, ok? Mais em paralelo. A primeira data de término, ou seja, se você começou aqui, você vai terminar aqui, nessa primeira data de término, e a última data de término. Então, lembrem dessas siglas. PDI, primeira data de início. UDI, última data de início. Primeira data de término, PDT, e última data de término. Então, aqui esse gráfico, mostrando que as atividades não estão nas setas, e sim nos nós. Então, nós temos a atividade A, lembra que na esquerda nós apresentamos as atividades A, B, C, D, E, F e G. Então, nós temos o caminho crítico, que é o caminho mais longo do diagrama de rede. Por quê? Porque ele vai acontecendo que tem atividades em paralelo, por exemplo, a B, C e a D. E aí, para a gente chegar no final, a gente vai depender das que demoram mais tempo, porque se estão em paralelo, elas vão se somar essas com maior tempo. Então, nós temos aqui, ó, a atividade A vai gastar 7 e ela começou no 0. Então, a C, todas aqui, a B, a C e a D, vão começar no 7, porque elas esperaram a A terminar. Aqui já a E, ela dependeu de acontecer a B com 15. Então, 7, que é o início daqui da B, né, término da A, mais 15, deu o quê? 22. Então, ela vai começar aqui, ó, da primeira data de início, no 22. 22 mais 1 que ela demora, 23. Mas nunca vamos chegar aqui no 23. Por quê? Porque o problema aqui é a F. Porque é aqui, ó, nós temos a C que demorou 10. Então, somou. Começou no 7, mais demorou 10, no 17. Até aqui, ó, a F está acontecendo até primeiro do que a E. Porém, ela demora muito tempo, 12. Então, somando 12 com 17, que é onde a gente começou ela, aqui no primeira data de início, eu tenho 29, que aqui nós temos o caminho crítico, é o caminho mais longo desse diagrama de rede. E só existe um em cada diagrama de rede, tá certo? Ele possui a folga nula, portanto, determina o menor tempo para a conclusão do projeto. Sendo que a folga é o tempo que eu posso esperar para a data de início mais cedo de uma atividade do cronograma, sem atrasar a data de término do projeto. Então aqui, ó, eu posso até esperar, porque o que vai impactar é esse caminho crítico. Então nós temos aí o caminho crítico com a folga nula, onde se você atrasar qualquer coisa nesse caminho crítico que está em vermelho, vai atrasar o seu término do projeto. Aqui nós estamos mostrando, ó, primeira data de início, última data de início, primeira data de término e última data de término. Aqui não terminou de preencher, pessoal, deveria ter terminado, mas já dá para a gente entender bem. Então, diagrama de rede é esse que a gente mostrou. Você pode também ter o diagrama de barras, eu já até mostrei anteriormente, só não falei esse nome. Apresenta o planejado com o progresso atual. E também nós temos o gráfico de marcos, onde nós temos os principais eventos, as principais entregas, propriamente dito aqui, do projeto. Aqui o diagrama de rede, utilizando aí o caminho crítico, você pode utilizar na verdade, mostrando as atividades que acontecem em paralelo, mostrando a sequência das atividades que ocorrem da esquerda para a direita. Aqui nós temos o gráfico de marcos, fornecer, novo produto, entrega Z. Tá difícil de ler, mas já dá para a gente entender. O gráfico de barras, que eu disse que eu já tinha mostrado, é aquele que estava anteriormente, quando eu mostrei o FF, FS. Vocês lembram? Então, ele está aqui. O gráfico de Gantt ilustra também o avanço das etapas, é muito utilizado, é bem interessante. Vários softwares
ajuda a fazer o gráfico de Gantt. Ele não é um gráfico recente, ele foi desenvolvido em 1917 pelo engenheiro Henry Gantt e tem intervalos de tempos e as barras, aquele de barras. Esse aqui, ó. Então nós temos esse gráfico de Gantt original. Aqui eu tenho a linha do tempo, ó, time, e as atividades. Aqui também outro exemplo. Ele é muito utilizado para fazer cronogramas de término de mestrado, de conclusão de curso de graduação e assim por diante, onde nós temos as tarefas. E aqui dentro de cada tarefa está mostrando o que já foi feito, ó. Ele está mostrando de uma maneira bem legal a execução também. Agora um assunto bem legal, já terminando o nosso vídeo, é o da compressão do seu replanejamento de um cronograma. Por muitas vezes a gente precisa entregar rápido, mais rápido do que o normal, do que o inicialmente planejado. Então você procura alternativas para reduzir o cronograma, sem alterar o escopo, porque alterando o escopo aí você muda o projeto. Você tem que atuar aonde? Principalmente no caminho crítico, que é aquele que vai demorar mais tempo. Se você atuar em uma atividade que não seja do caminho crítico, o caminho crítico ainda vai impactar naquela última data de término, né? Na primeira data de término e na última, na verdade. Você pode alocar mais recursos, mais dinheiro, mais gente. Em desenvolvimento de software isso é complicado, porque mais gente não significa também que elas vão atuar da mesma maneira que as anteriores, que as normais no meu projeto, que as minhas atuais. Mas é uma técnica, você dá mais recursos para diminuir o caminho crítico, né? Diminuir o tempo. E o paralelismo, tentar fazer mais atividades em paralelo do que normalmente você faria. Isso só é possível quando uma atividade não depende da conclusão da anterior, mas é um jeito bem legal de comprimir o seu tempo, o seu prazo de entrega. Você pode também nivelar os recursos, mudar o cronograma em função do seu dinheiro, das suas pessoas, buscando o equilíbrio no uso dos recursos, atenuando os chamados picos. Então você faz um gráfico de dispêndio de recursos e atenua esses picos e também os vales de utilização, minimizando a necessidade de recursos adicionais e a ociosidade de recursos alocados. Podem ser utilizadas regras heurísticas ou modelos de otimização automática para nivelar isso daí. Então, para você estimar os recursos de acordo com o PMBOK, você vai utilizar os fatores ambientais da empresa, o que você tem na organização, o escopo, a estrutura do projeto e um monte de coisas. E como saída, aí temos a estimativa e os detalhes que dão suporte à estimativa. Lembra daqueles documentos que embasaram a estimativa? Eles têm que estar presentes aqui. Então, para você estimar custos, você tem que desenvolver uma aproximação, uma estimativa dos custos. E você vai fazendo isso de maneira que use as taxas de cada recurso, calculando o custo nos pacotes. Lembram que as atividades formam pacotes de trabalho? Então, dessa maneira a gente trabalha com a estimativa bottom-up, de baixo para cima. É isso então, pessoal. Espero ter esclarecido esse mundo bem difícil, complexo e organizacional dos cronogramas. O ideal é que vocês utilizem várias ferramentas, que vocês testem, que vocês vejam mais gráficos de rede e se acostumem mais ainda com tudo isso. Gostaria então de pedir que vocês se inscrevam no canal, curtam esse vídeo e até o próximo. Um abraço!